Alex Poatan Pereira atropelou Magomed Ankalaev logo no início do primeiro round e recuperou seu cinturão no UFC 320. Antes de mais nada, eu preciso aqui me retratar, né? Porque no meu último vídeo eu falei que acreditava que o Poatan seria derrotado, né? Tudo bem que eu até falei que, essa minha opinião não era uma opinião muito forte, né? Mas, assim, eu acreditava nisso muito por questões históricas, né? Porque, assim, o normal quando a gente fala de uma revanche em luta por cinturão é que o lutador que venceu a primeira luta vença também a segunda luta. Mas, cara, quando a gente fala da carreira do Poatan, nada é normal, né? A gente está falando de um lutador que chega no UFC com 34 anos de idade, né? Quem imaginaria que ele se tornaria o que se tornou, né? A maior estrela do UFC, o rosto do MMA hoje e a maior estrela da história do MMA brasileiro, né, cara? O Poatan, ele começa a luta com uma confiança impressionante, né? Eu falei muito sobre confiança no meu vídeo pré-luta, né? De que quem ganhou a primeira luta costuma vir mais confiante e quem perdeu a primeira luta costuma vir menos confiante, mas parece que os papéis estavam trocados. O Poatan começa a luta encurralando o Ankalaev, indo para cima, esbanjando confiança, e o lutador russo foi claramente pego de surpresa com essa estratégia do Poatan, não teve resposta, né? E o Poatan, cara, tirou o Ankalaev para nada. A verdade é essa. Assim, é até difícil entender, né? Você ter uma primeira luta do jeito que foi e uma segunda luta como foi ontem. Eu acho até que para tentar explicar isso, tentar encontrar um cenário que explique o que aconteceu, isso eu acho que até era algo que eu queria falar no meu vídeo pré-luta e acabei esquecendo, né? Na parte em que eu falava das dinâmicas que poderiam acontecer e que poderiam dar esperança para quem acreditava no Poatan. E eu acho que uma delas é justamente o que o Poatan vinha falando, né? Ele vinha falando que não estava bem na primeira luta, né? Não sei se era lesão, se era doença, o que era, mas ele vinha falando isso, não estava bem, e que para essa segunda luta ele estava muito bem. Só que é aquilo, né? Todo lutador fala isso. Não é uma coisa incomum. Mas parece que, nesse caso, provavelmente, realmente, isso aconteceu, né? O Poatan provavelmente estava muito avariado aí para a primeira luta e o Poatan de verdade apareceu para esse segundo confronto. E parece que o Alex Poatan, ele no fim das contas, o melhor lutador aqui, né? E na primeira luta, ele não estava em suas melhores condições. Eu acho que isso é uma dinâmica, um cenário que explica bem, né, o que aconteceu nessa segunda luta. Eu acho que vai ser difícil a gente ter uma terceira luta para ter, de repente, mais elementos para cravar realmente aqui o que era, né, a situação de fato, mas isso. O Poatan recuperou o cinturão numa atuação muito impressionante, né? Porque é muito impressionante alguém vir de derrota com esse nível de confiança. Eu achava que ele tinha que ser mais agressivo do que ele foi na primeira luta, e ele foi muito mais agressivo, né? E isso deu resultado para ele. E o Poatan realmente se firma aí como a grande estrela do UFC e a maior estrela da história do MMA brasileiro. Assim, porque ele atinge um nível de estrelato,
né? Que, porra, o cara é a maior estrela do UFC hoje. Nenhum lutador brasileiro jamais alcançou esse patamar, né? O Anderson nunca alcançou esse patamar, por mais que, assim, no Brasil, quando a gente fala ali do auge do Anderson, na luta contra o Vitor, eu acho que, assim, teve um boom do MMA no Brasil que foi maior, né? Eu acho que o Anderson atingiu ali um status no mainstream do Brasil que foi maior do que o Poatan conseguiu, falando de Brasil. Mas falando de MMA globalmente, eu acho que não tem comparação, né, cara? O Anderson nunca conseguiu se colocar como o rosto do MMA, né? E o Poatan hoje é incontestavelmente esse rosto, ele é incontestavelmente a maior estrela do MMA globalmente, seja nos Estados Unidos, seja no resto do mundo, né? E é engraçado que ele atinge esse status do jeito dele, né? Porque, assim, depois do Conor McGregor, e eu acho que dá para falar, né, que o Poatan, de repente, ele é a segunda maior estrela da história do esporte, né? Só fica atrás do Conor McGregor. E, assim, depois do fenômeno Conor McGregor, a gente tinha muito essa coisa de fórmula pronta, né? E nunca tem fórmula pronta pra nada. A verdade é essa, né? De que, porra, pra você ser uma estrela, você tem que falar merda, né? Tem que ter o trash talk e tal. E eu acho que, assim, o Poatan, ele aprende até com coisas que o Conor deixa, de que, porra, você tem que promover a sua marca, né? A sua imagem, mas do jeito dele, né? Porque não adianta, o público percebe quando você não é verdadeiro, né? Muita gente tentou ali emular o que o Conor McGregor fez sem ser Conor McGregor. Conor McGregor, ele se tornou a estrela que ele se tornou sendo ele mesmo. Conor McGregor, ele era assim, né? E o Poatan, ele, assim, era difícil imaginar, né, que a grande estrela, a próxima grande estrela do UFC ia ser um brasileiro que mal fala inglês, né? Depois do que foi o Conor, né? Você imaginar que, porra, alguém que nem fala inglês, que a coisa é falar, se promover e tal. E não que o Poatan não se promova, pelo contrário, ele se promove muito, tá muito ativo sempre nas redes, né? Fazendo vídeos, mas de outro jeito, né? Do jeito dele, né? Criou essa coisa essa marca dele, né? A entrada dele lá com a flecha, a indumentária dele de índio antes das lutas, né? A expressão que pegou muito do chama, né? O carisma dele, e é engraçado que o carisma dele de início era não ter carisma, né? Ele chamou muita atenção por ser um cara que não tinha muita reação emocional a nada, né? Ele era tipo um cara, uma pedra, né? Que fica ali te encarando de uma forma assustadora, né? Mas ao longo do tempo ele foi cada vez mais se mostrando também fora ali do octógono como um cara muito legal, um cara muito divertido e gente boa, né? Alguns até achavam que isso poderia prejudicar essa mística dele dentro do octógono, mas não prejudicou e só fez fortalecê-lo como uma estrela, né? E uma estrela que, porra, cara, é muito legal ver, porque se mostra como um cara legal. Eu acho que o Conor não é um exemplo tão positivo nesse sentido, né? O Poatan é um cara que é um exemplo, é uma estrela que traz um exemplo muito legal, de valores legais, de humildade, de porra, né? Ontem mesmo ele evita desafiar o Jon Jones, ele promove ali um minuto de silêncio pelo irmão do Jon Jones, então, assim, sendo um cara legal sempre, né? Eu acho isso muito legal e realmente o Poatan se firma cada vez mais como um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos, né? Para mim, ele não é o maior lutador da história do MMA brasileiro. Para mim, essa posição é incontestavelmente do Anderson Silva, assim. Para mim, não tá nem perto, mas ele é sim
um dos maiores lutadores da história do MMA do Brasil e um dos maiores lutadores da história do MMA de todos os tempos, né? Globalmente, isso é inegável o que ele fez aí, porra. 3 vezes campeão, né? Campeão em 2 categorias diferentes, sempre querendo pegar as maiores lutas no menor período de tempo possível, agora querendo buscar uma luta nos pesos pesados, né, contra o Jon Jones na Casa Branca, é o que ele quer, e eu acho que é o que faz sentido, cara. Eu acho que eu percebo no Dana White meio que eles não querem tanto promover essa subida de categoria do Poatan. Eu acho até que fazia sentido, porque ele ainda tinha esse desafio contra o Ankalaev, e isso foi bom, essa rivalidade contra o Ankalaev foi muito boa, né, no fim das contas, né? Fez crescer a lenda Alex Poatan. Mas eu acho que agora eu não vejo nada que faça mais sentido do que uma luta contra o Jon Jones, né? Eu mesmo no passado também não gostava da ideia, enquanto o Jon Jones era o campeão, né, dos pesos pesados, que eu acho que o campeão dos pesos pesados tem que lutar contra o contender claro, que era o Aspinall fazia tempo, né? E o Jon Jones estava fugindo dessa luta. Mas agora que ele abdicou do cinturão e a gente tem uma categoria de pesos pesados de volta, ali caminhando, né? A gente vai ter a luta do Aspinall contra o Ciryl Gane, então eu acho que, porra, é uma luta que faz total sentido, né? Alex Pereira e Jon Jones na Casa Branca seria uma luta histórica para mim. O Poatan atingiu um tamanho que, porra, cara, é a luta que faz sentido. Tu vai botar ele agora para lutar contra um Carlos Ulberg, uma terceira luta contra um Jiri Prochazka. Qual que é o apelo? Lógico que qualquer luta do Poatan hoje vai ter apelo, né, por ele, mas eu acho que é muito claro o caminho que o UFC deveria seguir, na minha opinião, né? Buscar fazer essa luta. Claro que qualquer coisa envolvendo Jon Jones nunca é muito simples, né? Mas eu acho que esse é o caminho. Claro que o UFC deveria buscar essa super luta Poatan e Jon Jones, né, cara? E é isso, né? É isso. A gente teve também outras 2 grandes lutas nesse UFC 320, Jiri Prochazka e Khalil Rountree, né, que é uma luta que eu falei aqui que eu esperava porrada. Eu acho que a violência mesmo veio mais no terceiro round. Acho que nos 2 primeiros rounds estava até um negócio um pouco mais cadenciado, estratégico, né? E esse tipo de luta favorecia mais o Khalil, que vinha vencendo, né, que é o lutador mais técnico dos dois, claramente. Mas no terceiro round o Jiri conseguiu transformar a luta numa luta maluca, né, numa porradaria mais franca, e aí a vantagem é sempre dele, né, porque ele é um lutador que vence sempre na base do eu aguento tomar teus golpes e você não aguenta tomar os meus, né? Aparentemente o único lutador que ele não aguenta tomar os golpes nessa divisão é o Poatan, né, mas fora isso, cara, ele ganha na base de ser um cara que, porra, é um monstro, né? Aguenta muita porrada e aguenta continuar distribuindo porrada até o seu adversário cair. Eu acho que uma coisa também, mais até no aspecto técnico, que ajudou muito ele, foram os jabs, né? A gente lembra da luta do Poatan contra o Khalil. O que fez a diferença nessa luta, pra mim, foram os jabs do Poatan, né? Aquele jabzinho no olho deixou o Khalil fudido no final. E eu acho que os jabs do Jiri também prejudicaram bastante o Khalil, fizeram ele ficar meio fudido também no terceiro round, além, lógico, do ritmo que o Jiri implementa ali na luta. E foi isso, né? Mas eu acho que, assim, falando de light heavyweight, eu acho que o caminho claro é fazer uma luta pelo cinturão interino, né? Jiri Prochazka e Carlos Ulberg, né? Eu acho que esse é o caminho claro, enquanto você promove ali um Alex Pereira e Jon Jones. Seguindo, a gente teve no Co-Main Event o Merab Dvalishvili derrotando o Corey Sandhagen, né? Eu acho que o Corey fez uma luta meio que perfeita até, porque ele poderia fazer,
Ele foi muito bem, né? Conseguiu defender as quedas da melhor maneira que ele poderia fazer, e quando era derrubado conseguia se levantar rapidamente. Ele conseguiu manter a luta em pé muito bem, né? Conseguiu manter a luta em pé por boa parte da luta. Eu acho que falta ao Sandhagen ser mais perigoso. Eu acho que se ele fosse um lutador mais perigoso, né, com uma maior capacidade de nocautear os seus adversários em lutas assim de alto nível, ele poderia ter vencido essa luta, porque ele conseguiu, na medida do possível, ele conseguiu fazer o que ele queria, manter ao máximo a luta ali em pé, né, aonde ele é mais técnico do que o Merab, mas não necessariamente mais efetivo, né, porque quem chegou mais perto de nocautear foi o Merab, né, que é uma máquina, é um monstro. Eu até devo fazer um vídeo sobre o Merab e a categoria dos pesos galos, né, seguindo a minha série ali, em que eu tô falando de todas as categorias, devo fazer essa semana, e eu vou falar mais sobre o que eu acho que é a posição hoje do Merab na história da categoria dos pesos galo, mas, né, sem dúvida o Merab já é um dos maiores pesos galos de todos os tempos, né? De novo, mostrando que é uma máquina, não cansa, vai ficar tentando te derrubar a luta inteira e tentando te bater e vindo pra cima igual um maluco, e é muito difícil lidar com isso, né? Como eu falei, eu acho que o cara para derrotar o Merab é o Nurmagomedov, mas assim, é muito difícil alguém derrotar o Merab de Dvalishvili hoje. Mas, enfim, é isso. A gente teve aí de novo o Alex Poatan ontem escrevendo mais um capítulo na sua belíssima história. O cara recuperar o cinturão aos 38 anos, né, cara? Assim, é realmente muito impressionante, histórico. É a maior estrela do MMA e a maior estrela do MMA brasileiro. É isso. Grande abraço, valeu!